Então a estética da imundície, para passar do lugar do porquinho para o desobediente, ele tem que fundamentar que a estética da imundície produz um contraponto estético à estética da pureza. Sim. Mas para isso ele vai ter que fundamentar ou disciplinar a estética da imundície. Porque senão a estética da imundície passa a ser uma pura desobediência na visão da mãe ou do pai. O argumento é a disciplina. Por quê? Porque ao disciplinar porque essa estética tem potência, eu construo liberdade na minha criação. É isso que eu estou chamando de desobediência. Né? Falamos do gráfico, não foi isso? Como é que era o gráfico? Como é que é o nosso gráfico de vida? Como é que era o nosso gráfico? Como é que é o nosso batimento? Não é isso? Qual é o gráfico que para? Qual é o gráfico que entra em equilíbrio? A linha. Então a linha reta é o equilíbrio. E o equilíbrio é a morte. Então, foda-se a morte. De repente, leva a gente numa praça e coloca a gente assim, na beira da vida. E eu me deparo ao chão, me posicionando e vendo de um outro ângulo o que é o outro. Toda aula com o Paulo é como se eu saísse da ignorância e eu começasse a pensar, e tudo que ele ensina, tudo que ele faz refletir melhora a vida, e eu fico pensando sobre aquilo e ajuda você a entender o mundo que você vive, o mundo que você se insere, como eu quero ser como artista, mas não só como artista, mas como eu quero ser no mundo, a mudança que eu quero fazer no mundo e também a mudança que eu vou deixar o mundo fazer sobre mim. E ele também é uma pessoa muito humilde. Eu me lembro de uma vez que eu estava em casa, eu não lembro porquê, eu tinha faltado, não tinha ido à aula, eu não tinha como informar que eu não tinha ido à aula. Por que eu não tinha ido à aula? Porque nesse tempo nem todo mundo tinha telefone, né? O telefone não era popular como hoje, a maioria tinha telefone residencial e eu não tinha como informar. E de repente eu estava em casa, daqui a pouco eu ouço alguém me chamando, aí me chamando, gente, quem está me chamando? Fui abrir a porta e era o meu professor de dança, na época, para perguntar por que eu não tinha ido à aula. Aí a gente separa assim, gente, mas o professor vir aqui em casa para me perguntar por que eu não fui fazer a aula. Poxa, aí você começa a se olhar, pera aí. Então tem uma outra visão sobre isso, e depois a gente para pensar que o aluno ele não tá ali na escola, no caso era uma escola formal, né, uma escola não formal, mas eu não estava ali na aula só para fazer número. Aí a gente começa a olhar de outra forma, e que eu tinha assim, uma certa importância, e que depois eu fui começando a entender melhor o meu lugar na sociedade através desse projeto que eu fazia na época. É uma pessoa que tem uma acessibilidade fora do comum, e ele mostra isso na fala e mostra isso nas aulas. Ele me perguntou uma vez por que eu queria fazer arte, e eu falei para ele que eu não era porque eu tinha muitas perguntas e eu não tinha nenhuma resposta, e é por isso que eu queria fazer arte. E eu acho que cada vez que eu tô com ele, que a gente está trocando uma ideia, ou seja em sala de aula, seja no corredor, que eu sempre encontro com ele, ou lá embaixo, e ele me indaga a fazer as perguntas certas, ou fazer as perguntas menos erradas. Isso que eu acho que é muito interessante, que faz o cara se tornar um gênio que é. Eu realmente não entendo muito o que ele fala não, porque ele é muito inteligente, cara, ele fala pra caramba, e aí às vezes eu olho pra ele assim, e ele tá falando uma parada, e eu tô olhando assim, aí vocês entenderam? E a gente, e tipo, quase ninguém entendeu nada, assim. Mas assim,
parece que não entendeu nada, mas no fundo a gente entendeu sim. Tem sempre um pedacinho de alguma coisa que ele falou lá e fez sentido. Às vezes ele fala um texto assim de horas, fica horas falando assim, falando. Eu vou perdendo o raciocínio porque ele vai abrindo tantas portas, tantas paredes e acaba deixando um aberto do outro lado e quando vai ver já tá num assunto que eu não sei nem mais o que se trata. É sobre a gente causar uma ruptura. Paulo fala muito sobre isso, sobre causar rupturas, que a arte ela tá aí para isso. Se ela não tá causando ruptura, se ela não tá causando incômodo, se ela não tá causando sensação, emoção, e mesmo que sejam emoções que a gente não saiba lidar, ou que a gente não esteja entendendo nada, a gente está causando alguma coisa dentro da gente. E é sobre isso, é sobre causar emoção, é sobre causar uma ruptura. Ele vem para mudar a gente, mas ele também tá aberto pra gente transformar ele. Então, o Paulo para mim representa sair da caverna. Paulo é uma daquelas pessoas assim, a gente tem com ele uma relação de ódio ou uma relação de amor. Eu, graças a Deus, tenho uma relação de amor, mas às vezes dá um ódiozinho, daqueles onde ele toca a gente num lugar que não é muito agradável. Mas é desse lugar que nasce o protagonismo, que ele fala tanto, que é aquele lugar onde a gente estava escondido e brota uma outra possibilidade de existir. Isso pra mim é o Paulo. Então, Paulo, sem querer mandar recado, você é do caralho. Il va sauter comme ça, comme mon bébé, comme ça. Il tient par là, du côté, oblique là-bas, ici, João, vai venir comme ça. Tu vai écouter. Eu conheci o Paulo através da dança, estava num projeto de escola que ele fazia na cidade de Macaé, e fui selecionado para participar da escola dele, né, que na época se chamava Escola Dança de Rua Paulo Azevedo. Meu nome é Paulo, tenho 24 anos, sou diretor da companhia e coreógrafo. O objetivo de trabalhar com dança de rua, a preocupação é principalmente de desmarginalizar a imagem da dança de rua e quebrar alguns mitos, como por exemplo, achando que dança de rua está ligado à sujeira. E é isso que a gente tem tentado passar com a companhia Dança de Rua de Macaé. Entrei como bolsista lá, né, para fazer aulas de danças urbanas. Um pouco mais à frente fui convidado para participar da companhia, entrei e até hoje a gente trabalha junto. Eu lembro do Xande muito criança, no tênis clube, e com a Dona Elizabeth sempre cuidando dos pintinhos dela, ele Tavinho, Bibim e tal. E eu lembro muito desse período, pela questão maternal, que minha mãe também sempre foi muito assim. E depois, pela rua, Macaé, uma época maravilhosa, todo mundo conhecia todo mundo. Eu sempre esbarrando com ele, com a mãe dele, com o pai, com o Paulo Emílio. Uma família muito unida, como a minha é. E a vida veio fazer com que eu me aproximasse muito dele após o meu acidente, que foi em 89. Em 93 eu fundei uma instituição, uma ONG, chamada Centro de Vida Independente, CVI. E o Xande, no decorrer desse tempo, entre 93 para frente, ele sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas, e eu recebi uma visita da Dona Elizabeth para falar sobre isso, como que eu poderia me aproximar, que ela tinha ouvido falar que eu estava fazendo um trabalho e ouviu falar bem de mim. E eu me aproximei do Xande, passei a frequentar a casa dele, onde ele tinha um grupo de dança, na garagem da casa dele. E foi muito bacana ver aquele grupo se reunindo, ele na cadeira de rodas, se recuperando. E o pessoal dançando a noite toda ali, até que a gente marcou encontro na casa dele e posteriormente no CVI. E eu estava com um espaço em construção, que tinha um espaço com um palco, com um espaço bacana ali. E ele adorou. A cabeça dele rapidamente viajou em mil ideias, né? Porque o Xande
é um vulcão de ideias. Na verdade, nós montamos um workshop e desse workshop saíram 2 grupos. E a gente construiu uma história bacana demais ali. Ele e uma galera, com a companhia membros, enfim, foram tantas coisas que eu falei, meu Deus do céu, esse grupo não tem limite. E é justamente isso que a gente não quer, ter limite. A gente quer propor, a nossa proposta sempre foi ultrapassar limites. E o Xande rapidamente captou isso, mesmo depois de sair da cadeira de rodas, ele continua ali, e Dona Elizabeth também. A família dele sempre por aí por perto, mas Dona Elizabeth presente mais. E eu sinto muita saudade dessa época. Dona Elizabeth é muito engraçada, ela é muito divertida. É um ser humano, uma mãezona, mas ela é uma pessoa muito divertida e me ajudou muito. Ela com Dona Clarita, e dupla dinâmica, aquelas duas ali. Valeu. Chega demais, não tava segurando. Chama. Rapidinho. Vamos dizer que Xande sempre gostou de música e muito animado porque ele já nasceu no carnaval. E sempre gostou muito de, vamos assim dizer, sempre foi muito afoito. Ele gostava de aventuras. Então eu acho que uma primeira aventura foi quando eu comecei a sentir a dor do parto. E Paulo Emílio estava viajando, eu peguei uma caminhonete de madrugada e fui embora para o hospital sozinho. Já foi uma aventura que nós juntos, né? Já começou a aventura aí. Os aventureiros. E aí Xande nasceu, tudo muito bem, sempre esperava, cesariana. E aí um belo dia eu ouvi uma criança chorando. Antes de Macaé, a criança ficava no berçário, não ficava no quarto. E eu falei, esse é meu filho. Levantei e fui lá, olhei, não tinha ninguém no berçário. Fui lá na frente, que era o Hospital São João Batista, e falei, olha, vou botar uma cadeira, vou dar 5 minutos, se não aparecer ninguém, vou tirar meu filho de lá. Assim eu fiz, tirei meu filho de lá. Simplesmente, botei no quarto, no outro dia, o pediatra, doutor Arnêmio, passou uma injeção, onde essa enfermeira daria injeção nele, e eu falei, não, uma pessoa que abandonou as crianças não vai dar injeção no meu filho. Porque simplesmente a enfermeira tinha acompanhado o bloco de carnaval e abandonou as crianças. Então aí já começam as aventuras de Xande. Xande nasceu, teve icterícia, ficou amarelinho, mas sempre muito afoito, sempre foi muito levado. Eu sempre digo para ele que água é um santo. Toda vez que ele saía para brincar, ele voltava machucado. Uma vez ele só para jogar bola, voltou com a trave pendurada. E até hoje eu não sei quem era o motorista de táxi. E quando ele ia levar ponto, ele deitado, doutor Nilton, coitado, vinha, ele dizia para o doutor Nilton, você gosta, hein? Você gosta de me dar ponto. Você gosta de me ver machucado. E eu quase morri, perguntando, doutor Nilton ficava sem graça. E o que é isso, Xande? Todas as vezes que saía, o meu mais velho tinha medo dele, os dois brigavam. E um dia ficou trancado. Eu tinha viajado, deixei eles com minha mãe. Xande ficou com a faca, né, Maria? Preso, querendo pegar Bimim trancado no banheiro. Porque Xande queria pegar Bimim. O mais velho tinha medo dele. A filmagem vai ser todo tremido, eu não aguento. E ele dizia, olha, vou contar para papai te bater. E o mais velho tinha medo. Engraçado que o ex, ele é escritor, né? Mas ele tinha pavor de ler. Então, quando a tia Paula mandava ele fazer poesia, uma redação, ele pegava o livro, Casimiro de Abreu, ia lá, ficava copiando as poesias. Um dia eu falei, Paula, ele não está fazendo nada, ele está copiando. Beth, só em ele copiar, ele está aprendendo. Mandava ele ler, o que ele fazia? Ele ligava para as meninas e perguntava como é que foi a história. Ele não lia, para poder fazer a prova, porque ele não lia. Ele não gostava de ler. O mais velho gostava de ler, mas ele não gostava de ler. Ele só queria saber de pegar onda,
só curtia a vida, sempre gostou de curtir a vida. Então, ele sempre foi muito levado, mas muito levado. Cerca de 50 crianças, mais a vizinhança e os pais habitavam esse templo. Aquilo era a nossa religião, a sinagoga dos nossos delírios. O futebol é Deus vestido de goleiro quando defende e de centroavante quando ataca. Ali era o nosso Maracanã, nossa Vila Belmiro, nosso pedaço das Laranjeiras ou um terço do gramado de São Januário. Ali era o que restava da paixão de um torcedor do América Futebol Clube. Atrás de uma das balizas havia um parapeito e eu gostava de ir lá sentar para ver as demais partidas. Naquele inverno de 86, tomei uma bolada tão forte na testa que caí para trás sem qualquer reação. Queda livre da puberdade, cabeça no cimento. Minha mãe correu gritando para acudir. Pausa. Um pouco de sangue nas mãos, um saco de gelo e nem pensar em deixar de participar do restante da festa. Xande é um amigo guerreiro que esteve comigo em todos os momentos felizes e tristes também, né? O Xande, eu perdi meus pais muito cedo, o Xande fez parte dessa minha trajetória, me ajudou a me fortalecer. Eu participei também de momentos difíceis da vida dele, né? Xande sempre um guerreiro, sempre um conquistador, sempre ele traçou realmente a trajetória dele, foi em busca do que ele queria, né? Na época a gente não sabia muito o que a gente ia fazer, terceiro ano, momentos de dúvidas, a gente ia muito para a praia junto. Xande é um surfista, né? Xande sempre foi esse cara que eu sempre admirei desde novo, porque ele sempre foi um cara que gostou de desafio. Se alguém desafiasse ele, aí era tiro e queda. Ele aceitava o desafio e isso é uma grande característica dele. Eu acho isso marcante demais, acho isso fantástico, né? Lá pelos meados dos anos 90, juntou uma caravana de um Fusca, uma variante, um Uno, e partimos para um lugar, não precisa detalhar onde era. Entretenimento. Uma casa de entretenimento masculino, no qual o local um pouco deserto, né? E nisso, quando Xande se deparou com a situação onde realmente era, acho que houve um pânico nele. O que acontece? Nós falamos para ele que nós íamos só em Rio das Ostras, falando onde ia. Sabia, foi tirar Ele duvidou. Ele duvidava. Quando ele chegou lá, que ele viu a situação, ele ficou muito nervoso. Não queria entrar, mas nós conseguimos botar ele pra dentro. Não, deixa eu só fazer Uma dela aqui. Quando a gente chegou, esse rapaz aqui já chegou dizendo: é despedida de solteiro desse moço aqui. Então, verdade. Pode continuar. Então a mulherada se empolgou, foi toda pra cima dele e ele ficou bastante nervoso. A ponto de quase derrubar a porta do estabelecimento. Aí eu fui obrigado a falar com segurança: ó, deixa ele sair, ele vai ficar lá fora. Conseguiu sair. Ele entrou no carro. Aí ele conseguiu sair. Fusca de Rogério. Entrou no carro de alguém. Pegou o Fusca de Rogério, se eu não me engano. E dirigiu 20 metros. Ele não sabia dirigir carro de marcha. Ele só sabia dirigir o Mustang do pai dele, que era automático. Essa história, meu irmão, isso aí acho que tem que virar até um filme. Ficou tão nervoso, acabou com a aventura da galera. Acabou com a aventura de todo mundo.
já foi dado ficar na atividade, porque viver é uma arte, traficar também faz parte. A luz te ilumina, a câmera vai te filmar, o roteiro tá na mão, o crime vai começar. Conheci o Paulo há muitos anos atrás, foi no Festival Dança em Trânsito aqui no Rio de Janeiro. Ele era da companhia Membros ainda, e ele estava fazendo um trabalho chamado Meio Fio. Eu era o cara que registrava o festival, filmava o festival, e aí eu tive a ideia de não só fazer um registro, mas de fazer videodances desses registros, dessas várias companhias que dançavam pelas ruas do Rio. E eu lembro que eu não sei se foi em Madureira, foi num lugar bem longe, perto de uma estação, e aí eu filmei vocês. E eu fiquei muito impactado assim, com o trabalho de vocês, misturando hip hop, dança contemporânea. E assim, umas coisas marcantes assim, do Paulo, e do trabalho dele, que eu levo até para o meu trabalho também, que é essa paixão, assim, por esse amor que ele tem ao que ele faz, né, o que ele acredita. E ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que tem muita gente que não concorda, mas assim, eu acho que a arte é revolucionária, né? E ela transforma as pessoas, né? Ela é um instrumento de transformação muito forte, assim, a dança, o cinema, o teatro. E eu acho que toda vez que eu vejo algum trabalho do Paulo, alguma vez ele falando, assim, eu sempre me transformo um pouco também, assim, e busco levar isso para o meu trabalho pessoal também, de afetar as pessoas, né? É um cinema de afeto, de afetar as pessoas também, e de fazer as pessoas sair da inércia e tentar mudar alguma coisa desse mundo louco que a gente vive, né? Então o Paulo traz essa referência para mim, assim, de transformação, né? De estar sempre em frente, estar sempre na luta, usando a nossa arte, né? Cada um com a sua arte, cada um com a sua arma, essa transformação do mundo para melhor. Senhor, eu vou lhe falar, eu nunca pedi assim, sempre pensei nos outros, só que dessa vez é para mim. Eu perdi tudo que eu tinha, vi Felipe fazer um monte de besteira, mas se não achar meu bolso, ó Deus, por favor coloque na carteira. Traz contrastes, desconcertantes, instigantes, com delicadeza no olhar, no sorriso, fala porradas. Joga luz sobre assuntos sombrios da existência humana, é solar quando joga a gente na rua com entusiasmo. Ruas da cidade, qualquer cidade que buscamos os nossos afetos. Sorri de novo, depois de uma outra porrada, palavra projétil. Escancar uma grande superação. Vira de ponta cabeça a gente, tira do bolso, destampa a cabeça, tem chaves de corações. Adentra, aprofunda e lá dentro pergunta: isso é teu? Ah, é? Então é joia rara. Põe na cara, põe na roda. Entra aí, fala aí, dança aí. Joia é gente pro Paulo. Cola a gente na sua poesia, cola a gente na sua dança. Marcante é sua arte, seu coração de super gente. Deixa marcas nos corpos que tromba, rastros de poesias que lança caminhante. O Paulo é o caminhante. Sempre é a forma que você senta que é o início para eu começar. E aí quando você sentou, eu li muito da sua bota. Ela foi minha luz para iniciar. Essas botas querendo partir. Essa parte de mim pedindo um abraço. Esse gosto de gente na hora do almoço. O descanso, um colo, no calor dos seus braços. Corre para o mar. Deixa as botas na areia. Cara, esse momento do sorriso da pessoa recebendo um
poema, algo que talvez ela nunca recebeu. É uma coisa que alimenta tudo que eu faço. Eu acho isso único, esse momento de atravessamento entre o momento que ela posa, o momento que eu escrevo e o momento que ela se sente poesia. Acho isso lindo. Você é muita coisa pra mim, Paulo. Muito importante. Demais. Beijo grande. Obrigado pelo convite, Paulo. Eu não sei, eu gosto muito quando ele dança Loki. Fica muito fofo. E essa coisa para mim mais importante com ele é a questão da dança, do corpo, da forma como ele se expressava, as músicas que ele trazia e ao mesmo tempo essa preocupação de estar sempre junto com os amigos, trazendo um novo, criativo e uma preocupação social muito grande, né? Assim, daquilo que ele fazia, ter algum tipo de intervenção social e de transformação para as pessoas. Meu muito obrigado ao meu amigo, meu mestre, Paulo Azevedo. Eu vejo o Xande como aquele personagem da Vida é Bela. Ele imita Soldadinho no meio do caos para passar por algum momento pro filho, para arrancar um riso do filho dentro daquela situação caótica. Então é isso que ele faz. Ele extrai das pessoas o melhor. Às vezes onde ninguém tá vendo, ele vê o valor, ele enxerga. Uma imagem do Paulo Emílio para mim, esse cara muito carinhoso, muito afetuoso. Eu acho que ele tinha assim um olhar assim sempre muito de carinho e de querer fazer essa conexão com o outro. Onde ele chega, ele causa um impacto. Os trabalhos dele alcançam as pessoas, mesmo os leigos em dança, as pessoas se conectam com o trabalho dele de alguma maneira porque fala de questões humanas, de questões sociais, de questões do sensível mesmo do humano. Eu admiro muito ele pelas coisas que ele pensa e o quanto que ele não faz dessas coisas que ele pensa um troféu dele, sabe? Tipo assim, ele não usa a sabedoria, pelo menos que a gente julga como sabedoria, a inteligência dele para se esbanjar ou inclusive para se reafirmar em cima disso, né? A minha relação com o Paulo, ela foi marcada pela forma como ele enxerga as pessoas. Acho que tem a ver com como ele consegue exportar o potencial de cada um, mesmo que a gente não saiba que a gente tem esse potencial. Ele viu coisas em mim que nem eu sabia que existia, assim, ele botou uma credibilidade em mim, acreditava no meu potencial que eu nem sabia, e eu embarquei na onda dele e acabou que a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes no sentido artístico, assim. Me tirou da zona de conforto e me fez ir para expandir bem dentro da minha área de música como pianista. O Paulo tem disso, ele consegue enxergar através das pessoas, ele vê além. Eu agradeço a você, amigo, porque você anda por aí tagarelando boas novas, trazendo informação e cutucando a gente para as reflexões importantes que existem na vida, tá? E para mim o mais marcante realmente era a questão do Paulo Emílio, tá sempre escrevendo nos cadernos pelos corredores da faculdade. Assim, o carinho em pessoa, eu gosto muito do Paulo. E gratidão aí pelos aprendizados com o Paulo, que isso me trouxe um Július questionador que faz disso uma maneira de dançar diferente, uma maneira de viver a dança com essa singularidade. Cada encontro com o Paulo era um impacto muito grande. O Paulo mexe com as pessoas, ele causa abalos. Os lugares por onde o Paulo passa não permanecem os mesmos. Há um impacto, há uma reflexão, as pessoas são tocadas em questões muito profundas e eu vi durante as residências artísticas que eu participei, pessoas dando depoimentos de questões muito pessoais que surgiam ao participar das experiências. Com todos os defeitos e problemas, ele sempre esteve do meu lado
me dando palavras que colocassem para cima, né? E a visão de coitado que muitos tinham de mim foi acabando. Eu fui mostrando que, independente da minha deficiência, da minha condição, eu posso vencer, depende de mim. Eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento e deixar aqui registrado o quanto que foi bom conhecer o Paulo e tê-lo como companheiro. Dizer que o Paulo, com toda a sua sabedoria, sensibilidade, foi capaz de olhar para a pessoa e escrever uma poesia para ela. E eu guardo com muito carinho essa poesia que ele escreveu para mim. É um prazer estar dando esse depoimento, né, sobre você, né, em comemoração à sua vida, né, que é uma vida de muita luta, muita intensidade e alegria, né, e isso faz o poeta que você é hoje. Beijo grandão, meu amigo. Então eu agradeço e celebro junto com todo mundo essa etapa importante na vida do Paulo. Eu digo isso para ele sempre. Ele consegue extrair poesia da dureza, da aspereza da vida, das ruas. Então ele olha as questões mais difíceis do humano, da sociedade atual e consegue transformar isso em arte. E é isso aí, meu amigo. Você mora no meu coração, beleza? Tamo junto. Aloha! A vontade de fazer as coisas e de se aplicar, de estar ali fazendo o melhor que pode para aproveitar aquele conhecimento, aquela atividade e tal. Dizer que estou aí junto com você, de coração, com todas essas pessoas que estão, essas pessoas queridas que estão aí com você, te homenageando. Quero ser parte sempre disso. Um beijo. Um ser humano humilde, sábio, que sabe se aproximar das pessoas e entender que cada pessoa é um mundo e esse distanciamento e aproximação com base ao respeito, à escuta, não é? E a fala faz com que o processo de transformação e de trabalho seja muito mais simples, não é? Porque envolve arte, envolve poesia, envolve o talento de professor, o talento de saber chegar nas ruas, ter a palavra certa para o momento certo e com uma cabeça genial, não? E eu só tenho a agradecer essa rica experiência que foi. Espero em breve estar trombando com o Paulo pelo mundo. Pequeno mundo. Seu pai é só tudo isso? Não, bem mais. E você sabe tudo que ele é? Eu ainda vou descobrir.